queridos ouvintes, simpatizantes da experiência científica que é uma graduação científica, uma graduação no IFCE. Estamos aqui para mais um episódio. Essa convidada aqui foi minha colega de turma. Lembro eu, quando estava lá no começo, naquela cadeira com um professor sábio, e ela estava lá sendo dedicada, aplicada da Silva. Mais do que nunca estamos aqui para o episódio 15, Café com Física. Diga lá, da Silva. Também tive o prazer de estar com ela na mesma sala, sendo que também ela fez parte do mesmo grupo que a minha pessoa e que muitas outras pessoas muito inteligentes, né? Porque tive o prazer de conhecer ela, foi em cálculo e foi na minha primeira cadeira com ela, sendo que foi uma das minhas cadeiras mais difíceis e ela passou, assim, pelo que eu vi, de primeira, enquanto eu tive que ralar ainda um pouco. E, então, eu vou ser bem sério, é um prazer enorme estar na presença dela hoje e quero que ela compartilhe toda a experiência dela, focado literalmente no mestrado dela, porque ela vai mostrar um pouco da sua área, um pouco do seu conhecimento, vai explicar um pouco também como é que é esse processo de iniciar o mestrado, porque assim, eu acho que todo mundo precisa saber dessa informação. Se apresente para nós aí, quem é Carla, como é que... Carla, né? Carla é uma egressa aqui do campus Maranguape, né? E, primeiramente, eu queria agradecer esse momento, o convite, fiquei muito feliz com o convite. Inicialmente, né, eu ainda aqui nos bastidores estava comentando, né? Ainda é muito estranho eu dizer, eu sou uma egressa ou então eu sou uma licenciada, mas eu sou licenciada e hoje já estou cursando o mestrado. Como meu colega aqui falou, a gente passou assim, alguns perrengues juntos, né? Mas foi muito gratificante porque entre erros e acertos a gente acerta muito e aprende mais ainda. A minha caminhada aqui no IFCE, ela iniciou em 2020.1 e ela terminou a graduação em 2025.1, né? E aí a gente teve anos atípicos que a gente participou da pandemia. E aí quando eu fui para a pós-graduação, que hoje estou cursando já o terceiro semestre do mestrado, né? Estou também aqui participando do estágio de docência. Eu passei direto da graduação para o mestrado, né? E aí como foi esse processo? Para mim foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo eu sei que foi uma construção de algo que eu fui ali plantando aos poucos. Eu acho que quando você tem assim uma constância, né, de hábitos e de planejar ali diariamente como que vai acontecer esse trabalho mesmo assim de estudo para o ensino, né, especificamente para nós que somos da formação de professores, eu acredito que os frutos eles vêm acontecendo e aí para mim essa participação no mestrado e o projeto de pesquisa que foi direcionado para as práticas avaliativas, para mim não foi uma surpresa, mas foi algo gratificante e hoje eu trabalho principalmente para a gente não ter que passar por momentos como a gente passou. Eu passei por momentos que eu poderia dizer que poderiam ter me levado à desistência, né? Quando a gente recebe ali uma nota e a gente não sabe quais critérios, por exemplo, foram utilizados para que houvesse aquela nota, né? E a gente sabendo que a gente é mais do que aquilo. Uma pergunta. Quando tu iniciou aqui no IFCE, foi quando todo mundo estava voltando da pandemia, que era 2021, né? Foi por aí? Não, quando eu iniciei foi antes da pandemia, né? A pandemia estava eclodindo e aí eu ainda tive a oportunidade de cursar, acho que um mês e meio presencial, e aí aconteceu o lockdown, né? E aí ninguém podia vir, era tudo online, remoto. Desculpa, tu ingressou em que ano mesmo? 2020. O campus é de que ano?
2018.1. Que não era aqui ainda. Não, era lá na sala da Santa Rita. Mas no ano que eu ingressei já era aqui. Já era. Mas não era tão estruturado. Não, assim, não tinha a parte de estrutura ali da frente que estão construindo agora, né? Que é o restaurante. Esse não era. Já tinha os laboratórios, né? Tinha toda a parte assim, do bloco didático, né? Tinha. Entendi. Não, eu queria... Desculpa, Silva. Eu queria pedir para ela retroceder um pouco, assim, em relação a, por exemplo, antes de ingressar, né, aqui no IF. O teu plano sempre foi esse? Fazer essa carreira na docência, na parte de matemática? Não. Como foi que surgiu esse interesse, né? Só o comecinho pra gente pegar. Gente, na verdade, o meu interesse surgiu de uma vingança, né? A matemática, ela foi uma disciplina que ela me reprovou no ensino médio, quando eu ainda era adolescente. E aí, no interstício de 17 anos, que foi que eu passei sem estudar, eu fui estudar essa disciplina e tentar finalizar ela no EJA. Né? Não era o EJA, era o SEJA, que aí é uma instituição que você vai lá, estuda em casa e faz a prova lá. E aí surgiu a ideia de eu participar de concurso. Eu queria ser concurseiro, né? Ainda tem um pouco desse perfil, mas agora direcionado à formação de professores. E aí eu vou fazer matemática. E aí eu fiz o Enem, eu participei do Enem em 2019, né, ponto 2, né? E para minha surpresa, eu consegui a vaga aqui, né? E eu queria fazer direito, não foi a minha primeira opção, né? Foi a segunda opção, mas eu pensava sempre que a matemática ia me levar para o concurso. E aí, quando eu adentrei mesmo o IFCE e eu percebi que eu me identificava com a profissão, né? Eu disse, não, é isso aqui que eu realmente quero para mim. E isso aqui, assim, não dá só um retorno financeiro, né? Porque houve uma valorização, ainda não da forma como deveria, como a gente precisa ser valorizado, mas houve essa valorização, principalmente com o piso salarial, né? Que foi estabelecido. E aí eu penso que para um concurseiro, né, estabilidade é tudo. Né? Ele pensa muito sobre isso. E aí tem um retorno social também, que eu acredito que, seja qualquer profissão, eu acho que a gente tem que dar esse retorno social. Então, tu, quando entrou na graduação, meio que se identificou assim, ensinar é uma coisa que gosto. Foi, e aí eu queria vencer a matemática, né? E a vingança, mas foi... Né? Ela não vai me vencer, eu vou vencer ela. Eu quero mostrar para ela que eu consigo dominar ela. E aí eu consegui colar grau, né? E eu me vinguei. Quando começou a gostar da docência, quando iniciou ou foi um pouco mais para frente? Não foi quando iniciou. Eu acho que passou ainda para o segundo semestre. Ainda no primeiro semestre eu não tinha amadurecido a ideia de que eu iria lecionar, de que eu estava numa formação de professor. Eu tinha consciência de que eu estava num curso de nível superior e que eu ia conseguir um diploma aí para me aventurar nesse concurso. Mas no segundo semestre, e aí quando me aparecem algumas disciplinas, que vai trabalhar currículos, que vai trabalhar projeto social, que vai trabalhar um pouco mais relacionado à prática do professor, né, na sala de aula mesmo para a sociedade. E aí eu vi que era uma oportunidade de eu também expressar o meu conhecimento e poder, não digo repassar, porque o trabalho do professor não é repassar conhecimentos, mas mediar esses conhecimentos, né? E aí eu penso que quando eu enxerguei essa oportunidade de fazer essa mediação, foi com que eu me identifiquei com a profissão. Uma coisa que eu converso assim em off com o Rafael é que, na minha visão, aqui no IF, principalmente, eu acho que, não sei se todos são assim, mas na minha visão, o estágio deveria ter sido deveria ser uma das primeiras cadeiras. Tipo assim, no segundo semestre a gente já deveria estar pegando estágio, ou no máximo do terceiro semestre, porque eu acredito que fortemente precisamos ter um contato inicial com a sala de aula.
Assim, você esperar até o quarto semestre para poder ter o contato com a sala de aula e ver que não é o que tu quer, eu acho que, tipo, demanda tempo, demora muito. Acaba que você poderia estar fazendo outra coisa que você poderia gostar. Então, na minha visão, tipo, para sorte e por uma coisa que é legal, que você consiga se identificar já no segundo semestre, porque eu só consegui me identificar como, assim, professor, né, querer essa profissão, só quando eu comecei a estagiar, que foi no PIBID. Se não fosse o PIBID, eu só ia saber ter esse contato, assim, se eu queria ou não, no estágio 1, que é lá para o quarto semestre. Então, Tá havendo essa mudança, né? tomara que venha. Vai ser direcionado. Essa mudança ela é refletida, inclusive, na DCN de 4 de 2024. E aí ela estabelece que os estágios supervisionados ele aconteçam a partir do primeiro semestre. E aí também ela não diz que aconteça em todos, né? Existe também ainda essa brecha. E aí eu acredito que a nova resolução ela vai trazer uma nova adequação para os PPC do curso, e isso aí vai refletir muito na nossa formação. Eu acho a ideia do PIBID assim, tão brilhante quanto o Nova. O Nova ele traz essa ideia do PIBID como brilhante, não tem nenhum outro lugar do mundo que não trabalha como o do PIBID, que ele vai trazer mesmo o estudante para dentro da sala de aula, e ele trata isso com naturalidade, né? Ele acaba trazendo a profissão para si de uma forma mais natural. Eu acho que a ideia é essa. Eu acho que o estágio, inclusive, ele foi um momento de confirmação para mim da minha prática. Assim, eu acho que no segundo semestre eu descobri essa profissão que eu quero, e eu acho que o estágio ele traz para mim a certeza de que eu consigo praticar, eu consigo trabalhar com essa profissão. Né? E para mim, principalmente, que não tinha a experiência prática como outros estudantes que às vezes têm experiência em monitoria, ou então já é professor e está trocando a área específica. Né? Muitas pessoas já têm assim, outras graduações, é da pedagogia, ou é da física, ou já é da matemática, e quer renovar os conhecimentos. Né? Mas para mim, especialmente, eu acho que foi esse momento também de confirmação. No caso, só tirando uma dúvida, não chegou a atuar na área nesses primeiros semestres? Sim? Nos primeiros semestres não. Eu atuei assim no colar grau. Né? Aliás, antes do colar grau, porque eu fiz a seletiva do Estado, e aí quando eu fiz a seletiva, e aí eu fui trabalhar na escola do Estado, eu passei 3 meses, e aí veio o resultado do mestrado, né? Então veio o resultado do mestrado, da aprovação, junto com 3 meses que eu estava trabalhando, e aí já vinha a colação de grau, que era com todo mundo, com a galera toda, né? E eu queria muito isso, né? Mas, e aí eu tive que tomar uma decisão. Ou eu colava com todo mundo e perdia a aprovação do mestrado, ou eu colava especial, né? E aí não ia ter esse momento com todo mundo, mas só com a minha família, ali com os representantes da instituição. E aí eu pensei assim, eu preciso ser egoísta para mim aproveitar uma oportunidade que eu não posso deixar passar. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu falei para ela nesse dia, né? Que estava tendo a colação de grau, e ela estava assistindo a colação de grau, porque ela deveria estar lá. Sim, eu fui totalmente contra ver, tipo, gente, ela está aqui, ela está presencial, mas ela não pode estar lá recebendo diploma, porque tem toda uma burocracia que ela não pode subir lá, tipo, fazer uma colação de grau especial. Gente, pelo amor de Deus, ela está aqui. Uma coisa bem urgente, bem apressada. Tipo, parece algo tão você não precisa. Gente, só parte simbólica. É literalmente só parte simbólica. A colação ela é simbólica. É literalmente simbólica. Burocracia. Eu não entendi essa burocracia. Ela literalmente, eles podiam fazer as colações de grau especial para ela poder entrar no mestrado. E na parte simbólica, que literalmente é uma parte simbólica, ela estivesse participando. E ela não participou. Mas eu estava no dia que estava todo se formando. Fica aí a crítica, né? É uma crítica que eu acho que, assim, é claro que a gente tem que seguir os trâmites, tem que seguir o protocolo, mas eu concordo plenamente, assim, teve estudantes ali que realmente finalizaram antes, depois,
E aí, mesmo eles não tendo colado grau especial, eu vi que teve turmas que colou grau todo mundo junto ali, teve aquele momento de homenagem, né? Aquele momento ali de simbolicamente receber o diploma, porque a gente de fato só vai receber o diploma depois. É uma homenagem simbólica. Não é? Agora, se realmente fosse assim, não, tá por escrito aqui, esse diploma é seu, e aí, ok. Mas eu acho que a gente, enquanto professor, a gente tem também essa consciência do respeito. Né? Eu respeito os trâmites, eu respeito os protocolos com toda a minha crítica. Né? Eu respeito, eu acho que uma reflexão que a gente pode trazer para mudanças futuras. Né? Às vezes é uma discussão de hoje. Mas isso foi um comentário, né? Que assim, eu mesmo fiz essa crítica pessoal no meu pensamento e para alguns conhecidos também. Eu faço essa crítica até hoje. Porque assim, a gente lutou tanto junto, né? Foi assim, tanto apanhei. Gente, literalmente... Eu acho que você quer passar por aquele momento junto, de glória. Não é um momento de glória, assim, né? Mas é um momento de satisfação de dever cumprido. Eu acho que todo mundo vai passar isso. Todo mundo merece. Né? Aí, gente, eu passei 2 meses recebendo meu diploma. Ali é só simbólico. O papel tá escrito uma frase. O canudo. O canudo. E, Carla, o que te fez querer fazer o mestrado focado nesse seu assunto? O que me fez, eu acho que, como colega de curso, eu não sei se você lembra de um momento, mas é claro que, como eu sou uma pessoa, eu procuro ser ética, né, nas minhas ações, eu não posso citar nomes, né, mas em determinada disciplina, né, já avançada, que eu estava cursando, aqui ainda no tempo de graduação, eu fui participar de um seminário e durante esse seminário todos concordaram que eu realmente tive um desempenho bom, que eu atendia o que era a explicação e demonstração de determinada fórmula. Né? E aí, para minha surpresa, quando eu fui receber a nota, minha nota estava lá 5. Aí eu, mas como assim? Aí eu não entendi, aí eu conto essa historinha no meu projeto de pesquisa, tá? Como assim, né? Aí eu questionei o professor, né, em questão, professora, quais teriam sido os critérios, né, que ele utilizou para me, de repente, tirar essa nota. E aí o que foi que ele disse? Não, você faltou pouca coisa para você conseguir o que eu queria. Tá, mas o que era esse pouca coisa? E aí eu pensei, não é pouca coisa assim. É muita coisa, foi 50% da nota. Né? E aí o que é que eu penso, né? Não houve critérios claros de avaliação. E aí o meu projeto de pesquisa, ele é voltado para avaliação justamente para que estudantes como eu e formadores, né, que aí vai na perspectiva mesmo das práticas avaliativas de professores avaliadores, eles não cometerem esse mesmo erro e de repente não dar chance para o estudante de avançar e realmente ser identificado, né, ser coletado dados suficientes para uma análise qualitativa. Eu não acredito que a análise quantitativa ela é necessária, porque você tem que estabelecer uma nota, né? Tem que transformar aquela análise qualitativa em nota para o desempenho ou para a aprendizagem obtida. Mas quando eu penso no estudante, eu tenho que captar o máximo de informações. E aí, como que foi captar essas informações? Né? E aí o meu estudo ele é voltado para isso. Como que está sendo realizadas essas informações? Como que está sendo realizadas essas avaliações? Porque só a nota sem critérios claros não define a aprendizagem obtida. Uma vez eu estava comentando com o Rafael que, na minha visão, eu acho que, eu não tenho 100% certeza não, mas a cadeira de avaliações, alguma coisa tipo que é focada em avaliações, práticas avaliativas, alguma coisa assim. Uhum. Eu acho que essa cadeira é optativa aqui. A avaliação da aprendizagem. Avaliação da aprendizagem. Eu acho que essa cadeira é optativa. Acho que é.
que acontece? Na minha visão, uma das cadeiras que deveria ser obrigatória, pelo fato que a gente, quando está nesse processo de aprendizagem, muito da gente, a única avaliação que a gente tem é a prova escrita, ou então aquela prova objetiva. A gente só tem esse critério de avaliação, sendo que existem vários outros critérios de avaliação. Apresentar uma aula na lousa, que eu já tive aqui, seminário, trabalho escrito. Assim, trabalho escrito é uma coisa também que eu não sou fã não, pelo fato que não sei se ajuda muito. Mas, por exemplo, eu, no meu tempo de graduação, eu preferia ir para a lousa do que fazer uma prova. Pelo fato que eu estar na lousa, eu estaria praticando todo o processo da escrita, estaria dando a aula, estaria explicando, e eu acho que, para mim, esse tipo de avaliação era o melhor. Tinha um também que a Carla sabe, que era em grupo, que era uma prática avaliativa em grupo, que era o seguinte, a gente começava com 10, e se um membro errasse a questão, descia 2 pontos da nota. Oxi. Tinha isso aí. Aí descia 2 pontos E a da nota nota. era uma só? Uma só. Então, se um membro errasse, 2 pontos. Eu lembro que a gente ficou com 8, que um membro da gente errou. Não porque ele não sabia, porque a questão era muito difícil. Foi sorteada, ele conseguiu desenvolver uma parte, mas na outra parte não conseguiu desenvolver mais. E aí tem um perigo, porque aí não foi eu acho que quantificado o que ele conseguiu fazer. Eu acho que o maior problema é esse. E aí a gente sabe, quando a gente vai resolver um cálculo, um problema, a gente sabe que tem os passos a seguir. Aí aqueles passos que ele acertou, até onde ele acertou, não foi considerado. E aí onde é que moram os critérios, né? A gente não encontra. E quando você fala assim, muitos professores utilizam a prova como único meio de avaliação. E aí a gente tem que voltar ainda um pouco mais à reflexão, que a prova ela é um instrumento de coleta de dados, ela não é necessariamente avaliação. Que a avaliação ela vai estar direcionada para a tomada de decisão daqueles dados que a gente receber, né? Eu recebi uma determinada informação através de um instrumento de coleta, e aí pode ser prova, instrumental, pode ser um seminário, pode ser uma prova oral mesmo, né? Pode ser um portfólio, né? Mas aí eu juntei informações sobre a aprendizagem daquele determinado estudante, e aí ela se torna avaliação quando eu tomo uma decisão em cima daquelas informações que eu tenho. Para quê? Para aquele meu estudante ou professor em formação melhor aprender, né? Então eu tenho um perfil mínimo, ou então um perfil adequado para aquele professor que eu pretendo, eu como professor formador, ou como um professor de educação básica, para aquele meu aluno atender. Então, se ele não atende aquele perfil, eu vou reencaminhar rotas a partir das informações que eu tenho, obtidas ali por um instrumento de prova, por exemplo, para mim poder reencaminhar a forma como eu ensino, que aí o problema pode estar na maneira como eu ensino, ele não está aprendendo, né? Porque eu acho que o segredo de ser professor é descobrir como o aluno ou o licenciando ele aprende, né? Não é eu saber ensinar melhor, né? Porque na verdade não existe uma receita, não tem. O professor ele vai passar a vida toda procurando uma receita, não existe. Eu acho que a receita perfeita está em eu buscar o meu estudante saber como que ele aprende, porque cada pessoa tem uma forma específica. Da Silva mesmo aqui acabou de relatar que ele melhor se identifica com seminários. Então ele aprende melhor desenvolvendo dessa forma. Então eu acho que não é a receita, mas eu acho que um caminho perfeito seria o professor descobrir como que o aluno dele aprende. E aí sim ele trabalhar todos as capacidades profissionais que ele tem para ensinar. Nessa perspectiva, então, de repente, uma primeira análise seria conversar com os alunos e entender. Eu acredito que o professor, ele antes de mais nada, ele precisa conhecer o aluno dele.
E aí, não só conhecer o nome, mas o contexto em que ele vive, a condição social que ele vive, da escola, do entorno, e principalmente a diagnóstico, né, que é a prova, a avaliação diagnóstica, para ele saber o ponto de partida em que aquele aluno está. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele de repente tirou 5 e o outro estudante tem 8. Aquele que tirou 8, tirou 10 no final, e aquele que tinha 5, tirou 8. E aí fica aquela dúvida, quem mais sabe e quem mais aprendeu? Né? Quem mais sabe é aquele que tirou 10? Pode ser, mas ele foi o que mais aprendeu? Porque se a gente for olhar o rendimento, aquele que tinha 5, ele tirou 1 ponto a mais do que aquele que tinha 8. Então eu acredito que ele melhor aprendeu. Então a avaliação diagnóstica, a avaliação processual informativa que ela acompanha esse estudante, ela é para isso, para identificar qualitativamente como ele está caminhando e se o que ele aprendeu é suficiente para aquele perfil, né, que ele elencou como modelo. Eu não gosto de utilizar a palavra modelo, mas ela é necessária. Por quê? Porque nós temos um modelo de professor a ser formado aqui, né, nas licenciaturas, na educação básica. Nós esperamos, você for olhar a matriz curricular do SPAES, ela identifica descritores que ele precisa alcançar. Então existe um perfil determinado, né? Isso é muito cobrado na educação básica. Eu acredito que não é perseguir o perfil, mas é ver como esse estudante está caminhando para se encontrar com esse perfil. Uma coisa que, tipo, com essa, né? Eu percebo, se não fosse a parte do estágio 1 e 2, né? Que eu acho que é o início que a gente começa, no 1 e no 2. Eu acho muito importante essa parte de observação que o estágio proporciona. Porque quando eu adentrei em sala de aula, tive, tipo, pela percepção que eu peguei, né, a observação e toda a análise e reflexão que eu tive, eu consegui trabalhar maneiras e estratégias diferentes dentro de uma sala de aula que, na minha cabeça, era impossível de fazer. Por exemplo, a primeira era fazer com que os alunos viessem para frente, né? Porque lá atrás, né? Não é para frente na lousa. Eu queria que eles fossem para a lousa e não participar pelo exemplo, gente, quanto é 2 mais 2? Aí eles 4, não, eu queria que eles fossem na lousa e escrevessem 2 mais 2. Por quê? Porque eu acho que o aluno exercitando a escrita e maximizando toda essa potencialização, eu acredito fortemente que ele consegue captar o que está aprendendo. Porque se você está escrevendo, alguma coisa você está fazendo. Então, Não, eu até concordo. Mas tu está falando da graduação. No tempo que eu estava na graduação, isso quando eu estava no estágio. No estágio. Pronto, é porque eu acho que, por exemplo, quando a gente se lidar com alunos, né, da educação básica, educação básica. Ensino fundamental 1. Tem muitas outras questões, né? Por exemplo, alguns alunos não conseguem se expor tanto ao ponto de ir à frente. Isso é questão social, tem sociabilidade, né? Aí, infelizmente, não tem muito como ver isso. Mas eu ia falar mesmo. Não, eu ia comentar sobre o PND, né? Que saiu agora essa semana, acho que o resultado. E aí parece que 35%, alguma coisa nesse sentido. 65% dos estudantes das licenciaturas, especificamente em matemática, eles não alcançaram um perfil básico. Gente, né? Como a gente e tá aí falando. São 50 pontos a menos, né? Abaixo de 50 pontos. Como a gente tá falando. É um padrão médio, né? É um padrão médio que aí, isso aí ele acredito que ele vá se caracterizar que nem o ENAMED, que aí ele é uma avaliação, pode-se dizer, que quase que qualitativa, porque os instrumentos eles são muito bem elaborados, né? Eles são elaborados para responder somente àqueles que sabem, né? Porque a técnica é essa, né? Eu acho que só para responder quem sabe. Quem não sabe, ele vai chutar e vai chutar feio, e o sistema ele vai identificar, né? E aí o trabalho e o esforço que a gente teve, como é que fica? Né? Se todo mundo pudesse acertar.
Eu acho massa, cara, isso aí. Mas, assim, é triste e, ao mesmo tempo, a gente ter uma perspectiva de um ensino superior tá sendo formado pessoas que não alcançam o perfil básico, né, de ser professor. Eu não sei se isso está correlacionado, precisa ser investigado. Não, pode haver dados aí, eu não ainda identifiquei, porque não é o meu campo de pesquisa, por exemplo, a mercantilização do ensino nas EADs. Né? Existe muita gente que se formou em plataformas em tempo recordes, que aí eu fico me imaginando todo aquele tempo que eu, sem experiência alguma, passei com estágio, passei estudando horas, indo aqui para o campus, montando grupo de estudo, fazendo disciplinas complementares. Como que esse pessoal se formou em tempo recorde para ensinar? Se eu, enquanto licenciada, quando cheguei em sala de aula, ainda me sentia não despreparada, mas insegura ao mesmo tempo. Como é que esse pessoal chegou em sala de aula? Não sei. Né? E aí, mas aí a prova está aí para identificar que tem algo errado e aí precisa ser investigado. Uma das coisas que eu percebo, por exemplo, na parte de didática, é porque na parte de didática, para alguns é muito relativo. Por exemplo, fulano aplica um estilo de metodologia que para ele acha que aquela opção na questão está certa, sendo que na PND eles colocam como errada. Então, eu acho que isso é um dos critérios que, na minha visão, pode ser melhorado na PND, porque na parte didática ela é muito relativa. Eu acho muito relativo. Situações? Por exemplo, tem uma situação, aluno tal usa o ChatGPT para fazer tal questão. Só que ele erra, por causa do ChatGPT. Aí tem as opções. Opção 1, fazer com que você chamar ele, explicar a ele que o ChatGPT é uma ferramenta, mas não é uma ferramenta confiável. Opção 2, explicar para a turma toda que o ChatGPT ele tem suas falhas. Tá entendendo? Tem várias opções que é muito relativo para o professor poder saber qual é a opção que a PND quer que seja a opção correta. Saiu uma normatização também do eu acho que ela pode ser melhorada. Eu não acho que ela é ruim. Eu acho que ela pode ser muito melhorada. E, claro, na parte da didática, né? Uhum. Eu acho que na parte da sua área, do jeito que ela tá perfeito. Assim, pode ser que tenha melhorias, né? Porque a primeira vez, não tem da PND, né? Foi. Vai ter esse ano a segunda. Vai ter a segunda esse ano, acho que. Em formato para seleção. Para seleção. Já tinha havido? Então... Não, tinha havido a PND, mas tinha só anunciado, né? Mas em formato de... Eu acredito que dessa vez o certo seria diminuir as questões, né? Nossa, é muita questão. Assim, eu não estava trabalhando na área, né? Mas eu imagino o professor que passa segunda a sexta trabalhando, tem sábado ainda para fazer o planejamento, né? Porque tem uns que tiram o sábado para fazer planejamento. Aí tá lá. Foi no domingo a PND? Foi. Aí tá lá, sábado fazendo planejamento e domingo PND e segunda indo trabalhar de novo. Gente, pelo amor de Deus. Nossa. Qual... Eu agradeço a Deus que saí vivo daquela prova. Nossa. Mas assim, Carmen, quais foram assim, as tuas experiências que mais te influenciaram na tua maneira de ensinar? Eu acho que a minha experiência, eu acho que eu vou concordar muito com o da Silvia na parte da observação. Eu acho que não é tanto de imitação, né, mas de observação mesmo. Porque a gente observa, a gente não encontra só erros, a gente encontra acertos também pelo meio. E aí a gente observa a prática do outro e a partir daquelas disciplinas que a gente tem, teóricas e conceituais, que vão dar o embasamento para a gente do que seria certo ou errado agir em sala de aula, eu acho que essa observação ela ajuda muito, né? Mas eu acredito que a prática profissional mesmo, aquela que a gente está exercendo de forma remunerada, que ela vai exigir da gente uma competência maior, eu acho que é ela que vai te condicionar, não pela remuneração, mas pela obrigatoriedade de você ter que cumprir os critérios como um profissional.
né? E aí eu acredito que ela vai te obrigar, ou deveria, pelo menos, né, em alguns casos, você se tornar um melhor professor. E eu acho que para além disso, eu ir retornando atrás e pensar, olha, comigo aconteceu dessa forma, e aí eu não quero que o meu estudante, seja ele na educação básica ou no ensino superior, ele passe por essa má experiência. Eu acho que o estudante, principalmente estudantes de escolas públicas, que está ali utilizando os recursos que é dado pelo próprio povo, ele precisa de uma educação de qualidade. Eu acho que a educação de qualidade ela é necessária para se formar profissionais melhores, né? Na educação básica, para esse aluno chegar à universidade com um nível básico mínimo que ele possa acompanhar, e na licenciatura em específico possam sair profissionais capazes de formar nossos filhos, formar nossos sobrinhos, sobrinhas, né? Eu tenho filha e eu penso, a todo momento eu estou pensando, nossa, como que os professores dela estão trabalhando isso aí na escola, né? E será que eles estão, né, bem preparados? Eu acredito que sim. Meu pensamento é que sim, mas eu acredito que o caminho é esse. Para você se tornar um bom professor, ou um professor com uma prática boa, principalmente em avaliar seu aluno, que a avaliação está relacionada à aprendizagem. Não existe uma aprendizagem de um aluno se eu não avalio para me reencaminhar as contas, né? E aí eu penso que você tem que estar sempre refletindo a sua prática, né? Refletindo a sua prática nesse sentido de fazer o aluno melhor aprender. Será que ela vai ser professora também? Pra se vingar. Passei da primeira fase da UES, da segunda fase da UES em História, licenciatura. Aprovada. Não, tá passeando, né? É hora de relaxar. Pior que eu já ouvi falar que as licenciaturas da UES são as melhores. São muito boas, né? E aí Eu não sei ela tirou nota 5 nessa mesma avaliação que foi realizada, né? Que no Brasil, em geral, 65% dos estudantes não alcançaram o nível básico, e aí ela tirou nota 5, que é um nível muito bom para CAPES. Quais práticas de ensino você considera mais eficazes atualmente? As práticas de ensino, cara, eu acho que a prática de ensino ela tem que estar ligada à realidade, ela tem que estar ligada à tecnologia, porque nós estamos lidando com a educação 5.0, né? E aí o que é isso? É um estudante que ele tem um perfil imediatista, ele quer o 5-7 ali na hora, ele não sabe o que é, mas ele quer, né? E aí o cara lidar com isso em sala de aula, o cara é um herói, né? Mas as práticas de ensino, eu acredito que elas têm que estar relacionadas à tecnologia, elas têm que estar relacionadas nesses 3 eixos, né, que o IFCL trabalha muito bem, né, que é o ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que a prática de ensino ela tem que estar ligada às coisas que acontecem na comunidade, em volta que ela vai trazer a realidade do aluno para dentro da escola, né? Não tem como ensinar esse ensino apartado da realidade do mundo. Eu acho que você tem que mediar essa educação de uma forma contextualizada mesmo, mas é um contexto real. Não é contextualizado, eu pergunto ao aluno, como é lá na tua casa? E aí eu não vou trazer a casa do aluno para casa, né? Para dentro da escola. Eu vou trazer a realidade em geral, que todos se sintam, cara, isso aqui eu vejo acontecer. De repente eu estou falando com um aluno que trabalhando fração e trabalhando com ele um pedaço de pizza, mas eu não sei se o cara comeu pizza não, entendeu? De repente o cara comeu foi a banda de um ovo, né? E aí não dá para trabalhar dessa forma, né? Eu estou falando da pizza assim porque essa foi uma experiência que eu vi um professor contar de um relato que ele estava trabalhando numa escola, né, determinada periferia e tal, e os alunos não sabiam o que era isso, né? E ele sabia o que era, porque tinha ouvido falar,
mas na verdade nunca tinha provado. E aí ele fez o projeto e tal, e aí no final do projeto, ele era estagiário também, aí no final do projeto ele levou uma rodada de pizza para a criançada, ó, o cara foi muito massa, né? E aí os meninos foram poder falar de pizza no final, porque eles já se conheciam. E aí trabalhar com a realidade é isso aí. Se você quer trabalhar com uma realidade que não existe, você tem que mostrar a perspectiva prática da coisa. Eu acho que é isso. Não dá para trabalhar só teoria. Ela é fundamental, mas ela tem que estar aliada à prática. Estava conversando com colegas meus, né, sobre como a criança deve já adentrar na tecnologia, né, para não ser algo tão destrutivo. Dá um tablet para ela. Não, é porque assim, por exemplo, com quantos anos uma criança deveria estar, tipo, utilizando a tecnologia já? Não deveria, né? Na verdade, né? Eu sou, tipo, na minha cabeça, criança... Seria criança até que idade? 15 anos seria considerada criança? Até 2 anos de idade, as recomendações é que não haja o uso de tela. Com 4 a 6 anos de idade, e aí esse uso, ele, se eu não me engano, ele vai alguns minutos, né? E aí para adulto, adolescente, né, considerado aí 14, 16 anos, que ele tem apenas um uso entre 1 hora e meia no máximo, porque a partir de uma quantidade maior que essa, ele já vai ter um agravamento na sua situação neural, né? Que aí ele não vai ter o mesmo estímulo cognitivo de aprendizagem, por exemplo, seja em sala de aula ou mesmo no cotidiano, no espaço não escolar. Porque, ó, na minha visão, eu já tive contato com salas, não vou dizer a escola, com salas que todos os alunos tinham um tablet. Claro, eles estão dando. Todos os alunos tinham um tablet. E o processo de ensino era horrível. Você viu? Porque as crianças, uma pré-criança ali, eles não estudavam, eles não aprendiam. Estava o professor dando a aula e eles não aprendiam. Uhum. Aí eu fico pensando, o quão é prejudicial essa tecnologia para eles, tá entendendo? O quão prejudicial. Será que é prejudicial mesmo a tecnologia ou é porque eles não tiveram educação, o ensino para poder usar isso? E também nem o profissional também tem um preparo específico, né? Para lidar com a situação. Eu acho que é isso, sabe, Gassil? Eu acho que não é a tecnologia. Porque dá para trabalhar a tecnologia sem estar na frente da tela. E aí, eu acho que o professor ele precisa estar formado, capacitado para isso. E aí, se ele não tem isso na formação inicial, tá? E aí, nós sabemos que passamos por isso e aí, o que vai fazer ele ser capacitado? Eu acho que a palavra capacitado, né, vem como se a pessoa não fosse capaz, eu acho que todos nós somos. Eu acho que é um aperfeiçoamento, a palavra mais correta. Eu acho que seria mesmo ele procurar uma formação continuada, né, na área de tecnologias. Eu acho que tem tecnologias assistivas que elas são ideais, cara, para você trabalhar, seja com problemas que tem, seja com crianças que têm problemas neurodivergentes ou não. E aí essas tecnologias, tanto assistivas como tecnologias ligadas à área para a educação, né, na educação básica, ela pode lhe ajudar bastante e não necessariamente precisa a criança estar na tela, né? Porque aí, quando não se há a formação, quando não se há a educação para isso, tanto da parte do professor como da parte do aluno não vai ter, porque ele vive na perspectiva da pedagogia. Porque ele é uma criança que ele está sendo conduzido pelo professor. Então, o professor, ele deve ter a expertise disso, né? De realizar essa educação, eu acho que junto com a família também, que ela é muito preponderante. E aí, ele ter uma formação adequada para isso, né? Ele pensa, o professor que não tem a formação, ele pensa em trabalhar com tecnologia, eu vou levar o menino para o laboratório. Ou então, eu vou conseguir tablets, né, falado aí extensamente de que o uso de tela é irracional para os estudantes. Aí o governo todo vai e dá um tablet para cada menino, vai matar essas crianças. Não ajuda. Mas é questão de acessibilidade. Cria laboratório na escola, já que a escola é tempo integral e não vai atividade para casa, né?
Porque falar assim, tá aqui, ó, vamos ajudar vocês dando um tablet e vocês vão estudar através do tablet. Não estuda. É bem contraditório. Por exemplo, uma coisa que eu gosto, o Eduardo, ele, no episódio dele, ele literalmente ele usa a tecnologia com prática avaliativa. Né? Eu acho que ele usa o Kahoot e outros sites aí que eu não sei, mas eu sei que ele usa o Kahoot. O Kahoot é muito bom se você for tentar desvincular. Se você for tentar desvincular tipo, de uma aula mais dinâmica. Em tese, a aula dele fica mais dinâmica, porque ele usa um negócio novo, usa uma tecnologia, as crianças assistem, né? Elas ficam assistindo, então não estão tudo com tablet lá, sei lá, porque, ó, na minha experiência que eu vi de observação, eu não vou dizer a escola, a experiência que eu tive, gente, pelo amor de Deus, era uma professora dando aula e um aluno assistindo série no tablet, o outro jogando Free Fire no tablet. Eu juro pra ti, quando tiver a experiência, nossa. É difícil, mano. Hã? Como é que é? Não, Conta, tá né? doido? Não sei onde, mas aconteceu. Cara, é difícil demais. Também tem aquele outro processo, que é o seguinte, falou sobre o acesso, né? A pizza e tal. Interessante. Porque às vezes realmente é muito complexo, né? A gente lidar com várias realidades e os meninos têm várias dificuldades de acesso. Aí tem essa questão do tablet, ficou meio contraditório. Mas assim, como é que tu vê a questão do professor de repente ter que tirar do próprio bolso para comprar algum material, trabalhar na aula? Tu acha que isso é válido? Tu acha que depende da situação? Já aconteceu contigo? Já, pode ter certeza, já. Perguntar o que não aconteceu. Até gosta de estágio. Não, só contar alguma experiência que já rolou. É assim, no próprio estágio. Né? Antes já no PIBID, né? Tava nem recebendo dinheiro ainda. A gente elaborou materiais, assim, claro que foi de um custo reduzido, porque a gente utilizou, por exemplo, fui trabalhar dominó algébrico, né? Tinha trazido já o conceito para os meninos, realizado atividade em sala de aula, e aí para a consolidação dos conhecimentos a gente foi trabalhar dominó algébrico. E aí, procurando na escola, não tinha, né? Escola de periferia, né? E que tinha recursos limitados. Também não tinha recursos financeiros para comprar. Aí eu, rapaz, eu acho necessário. Eu pensei, né, no momento. E aí eu vou fazer. Mas aí eu vou fazer de uma forma ou reciclável, gastando o mínimo possível. Mas não existe gasto zero. Foi o que eu aprendi de cara, né? E aí, quando eu penso na perspectiva, o que você acha disso, do professor ter que tirar do próprio bolso? Eu acho que o professor, para além do salário dele, né, hoje, quando eu falo de pagamento mesmo, daquela folha que você recebe, né, seu contra-chequezinho ali, deveria existir um incentivo para o professor específico. Olha, isso aqui poderia ser 50, 100 reais. Isso aqui é um incentivo, né, uma medida de segurança para que você possa comprar, utilizar como recurso para trabalhar com os estudantes em sala de aula. Eu super concordo contigo, mas eu acho que nunca vai acontecer porque é como se ele estivesse atestando que ele não está dando as condições necessárias para ti. Entende? Não, eu digo assim, é o que deveria, né? Eu penso que seria uma solução. Seria a solução. E aí, a gente vê que as escolas realmente passam por uma situação difícil, por quê? Principalmente com esse ranqueamento, porque as escolas elas precisam estar em primeiro para poder receber os recursos. Todas deveriam receber. O recurso não era para ser destinado às melhores. Pelo contrário, era para ser destinado às piores escolas. Ou não digo piores, porque eu acho que toda escola é boa. Toda escola tem algo muito bom para oferecer. Porque tem profissionais capacitados lá, profissionais que podem trabalhar bem. Mas, devido a não haver recurso, ela não se sai bem, né? E aí eles vão entregar um recurso para quem já está muito bem. Cara, essa lógica não funciona. Na matemática nunca vai funcionar. Funciona para ti? Não funciona. Na minha cabeça não funciona. Isso aí. Eu acho que não é só uma crítica a ser refletida. Eu acho que deve ser
combatido. Eu acho que quem me perguntar, eu digo, olha, isso aí não vai funcionar. Não vai. Se continuar esse ranqueamento, pode até continuar o ranqueamento, mas os recursos deveriam ser, principalmente para as escolas que apresentavam mais deficiências, receberem mais. Gente, tem um ranking, eles sabem quais são as que estão com mais dificuldade. Trabalhe em cima delas. Pronto, é simples, mano, não precisa de muita coisa não. Trabalhe em cima das que estão... Por que tá tão difícil lá? Porque eles não têm uma nota maior. Gente, eles têm eles fazem a avaliação, eles têm um resultado. Por que eles não trabalham em cima disso? Não, mas o objetivo deles é, olha, tá em primeiro lugar. Recurso para eles e um recurso para ti. É isso aí. E aí você me diz assim, e aí, Carlos, tu concorda ou não com o professor tirar o dinheiro do bolso? Cara, eu posso não concordar, mas eu vejo que é necessário. Porque se a criança ou o adulto ele precisa aprender, e eu como professor, eu tenho que dar as condições e os meios para que isso aconteça, inevitavelmente meu dinheiro vai acabar entrando nessa jogada aí. É difícil, né? No estágio a gente gasta. No estágio foi um dinheiro. E aí acontece toda hora. Mas assim, Na educação básica eu estava trabalhando numa escola e aí a gente faz o pagamento da inscrição das crianças para participar nas Olimpíadas, porque não tem esse incentivo dado pelo governo, né? Uma determinada... alguns sim, outros não. Os professores fazem ali aquela vaquinha e aí para escrever os estudantes que melhores estão ali sendo destacados ou trabalhando em algum projeto. E aí eu participei dessa... Caraca, eu não acredito. E aí eu acho importante ter incentivo, né? Sim, muito importante, ainda mais para quem já está se esforçando, né? Que já é, de certa forma, uma raridade. Enfim. Mostra que não é por dinheiro, é por amor. Ah, cara, o tempo todo. É literalmente por amor. Porque se fosse... Por amor, né? Mas a gente não, hoje Mas você precisa ser remunerado pelo seu precisa. trabalho. Não existe essa história de por amor. Você tem que fazer com competência, né? Por amor, beleza, você pode ter iniciado por amor, mas nem só de amor vive o mundo. Anotei a frase. Se for por amor, vai ser por vingança também. É interessante. E assim, Carla, a gente aprendeu no estágio, né? Isso aí é pelo menos sabido, né? A luz que eu diga, que a gente precisa muito trabalhar essa questão da teoria e da prática. Como é que é o teu processo assim, de reflexão dessa prática docente? Todo dia tu dá uma analisada, especifica alunos ali que talvez tenham maior dificuldade, e também a questão dos alunos aí, como é que tu vê assim, a questão da falta de apoio, né? Tu consegue fazer provas adaptadas? Cara, é o seguinte, atualmente eu estou no estágio docente, né? Então eu estou trabalhando diretamente com a formação de professores. E aí o que eu percebo? A minha reflexão da prática, ela não pode ser depois dela. Né? A minha reflexão é reflexão, ação e reflexão ao mesmo tempo. E aí por que eu digo isso? Porque são resultados imediatos. É algo que não espera eu refletir sobre minha prática e depois decidir o que eu vou fazer ou reencaminhar com ela. Eu preciso refletir a minha prática e já redefinir rotas para que essa prática ela seja melhorada. Por exemplo, eu percebi em uma aula, né, um exemplo, que a minha fala ela não contribuiu para a formação de determinado estudante. E aí, naquele mesmo momento, ao refletir sobre a prática, eu já tenho que fazer uma retificação sobre a minha fala. E aí eu penso que refletir sobre a prática. E enquanto prática, né, enquanto eu estou praticando, é isso. É você já ir consertando tudo aquilo que você conseguiu identificar no mesmo momento da ação. O Schoen é um teórico que ele trabalha muito a reflexão da prática. E eu li muito sobre ele. E ele traz para mim muitas ideias assim, né? Eu tenho os meus momentos de estudo teórico, momentos mais práticos e tal, mas em sala de aula, na educação básica, por exemplo, eu tive 2 estudantes, né? No momento eu não estou na educação básica, porque foi me orientado que eu deveria estar com dedicação exclusiva no mestrado. Mas, por exemplo, eu estava lá, tinha 2 estudantes que eles tinham condições neurodivergentes. E aí o que acontece? Um era mais ativo, mais social,
E o outro era totalmente antissocial, só tinha um colega em sala de aula. Graças a Deus que ele tinha esse colega. Né? E aí como que funcionavam essas atividades, né, adaptaram. E aí eu fui estudar o portfólio de cada aluno, ver qual era o nível de neurodivergência de cada, não só dele, mas dos outros estudantes em geral. E aí essa escola, por sorte, tinha esse portfólio que trazia esse histórico dos alunos, né, de sociabilidade, né, como que acontecia e tal, no registro dos professores. Aí, para as atividades deles, né, esse que era mais ativo, eu já tinha que colocar ele em atividades grupais. Ele gostava muito de fazer atividade grupal, né, mas atividades que mantesse ele menos ativo, né. Então a gente sempre vai estar alinhando ali, eu acho que é o botão de volume, né? A gente vai estar aumentando ou diminuindo o volume de acordo com a intensidade da neurodivergência. Para esse estudante que ele não tinha tanta sociabilidade, aí eu já tinha que negociar com ele o trabalho dele em grupo com a pessoa de confiança dele, que era aquele estudante que ele tinha confiança, colega de desenvolver atividade, só queria desenvolver em duplas. E aí eu iniciei com ele fazendo o seguinte: a cada 3 dias eu trocava a dupla. Conversei com ele bastante, a primeira semana não houve essa troca. E aí na segunda semana, que a gente foi se conhecendo melhor, aí eu perguntei para ele se ele tinha vontade de conhecer outras pessoas. Ele, mas aí eu tenho medo de o outro não ser tão legal quanto o meu amigo. Então ele tinha vontade, mas ele ao mesmo tempo, ele tinha um medo. E aí eu acho que é trabalhar esse medo de uma forma segura. Aí, e para o adolescente que tem essa neurodivergência, principalmente o autismo, ele não gosta de quebrar contínuos, né? E aí ele tem uma dificuldade. E aí o que seria necessário? Implantar uma nova rotina que se adequasse ao nível de confiabilidade dele, né? E o que aos poucos. E aí eu comecei fazendo isso a cada 3 dias. Eu comecei fazendo uma vez por semana, né? Uma vez por semana nós vamos testar algum colega que você escolher, não era que eu escolhi, que você escolher, para a gente ver como que ele vai desenvolver contigo como dupla, se ele é melhor do que o outro, porque de repente tu vai encontrar um colega melhor, né? Ele pode ser, é uma forma, né? E aí a gente começou assim. Eu lembro que no segundo mês a gente já estava a cada 3 dias trocando essas duplas, mas ele não avançou mais que isso. Eu acho que para os outros parecia muito pouco, mas para mim, enquanto professora, e eu acho que principalmente para ele pôde socializar com várias pessoas da turma, de um nível de segurança, né? Ele era muito adepto a tecnologias, então ele desenvolvia muito bem com atividades relacionadas a tecnologias, principalmente em escrita. Era o 2º ano do ensino médio. E aí a gente ia em atividades com o laboratório mesmo de informática e também o laboratório de matemática. E aí havia essas trocas, né? E aí o máximo que eu consegui fazer com ele foi, mas era um acordo, que eu também não podia quebrar. E aí ele também tinha outro acordo comigo, né? Que era, eu só saí da sala quando chegasse o irmão dele que vinha buscar, né? E aí esse acordo funcionou, tá legal. E aí eu acho que principalmente o professor, independente do estudante ser neurodivergente ou não, adaptar uma forma de cumprir os combinados, né? Tanto de uma parte como da outra. Porque eu, como professor, se eu cumpro o meu combinado, eu tenho como exigir que o estudante ele cumpra o dele também. Adolescentes são assim, na verdade. O professor pediu uma caixa de chocolate pra gente, se a gente participasse. Funcionava assim. Aí. Saia do do bolso do professor. Carla, sobre, assim, a situação, focando agora mais situação de mestrado. Qual assim, porque tem gente que não sabe como é que é o processo para fazer o mestrado, o que é que precisa para começar. Coragem. A primeira coisa. Primeira coisa, coragem. Carla, como foi
Tipo, tu viu em algum canto anunciando que teria o mestrado, tem que pesquisar, existe algum site que diz assim, aqui... Tinha uma outra possibilidade e tu resolveu escolher essa. O da Silva anotar agora que ele quer saber. Anota aí, da Silva. Gente, assim, pra mim, como eu disse pra vocês, né, tudo que aconteceu na minha vida foi muito assim, natural porque eu fui plantando. E aí, como aconteceu essa plantação do mestrado aí, né? Aconteceu quando eu estava trabalhando ainda de bolsista de iniciação científica. Essa é uma forma, inclusive foi uma das dicas que eu dei em umas rodas de conversa que nós tivemos aqui no IFCE, que foi você ir mesmo enfrentar a vida de iniciação científica. Cara, é muito massa, né? E aí ele te aproxima, né, da pesquisa mesmo, de como que acontecem os processos de pesquisa, como como é essa metodologia de pesquisa. E aí, ainda na época de IC, né, que a gente chama IC, eu tive a oportunidade de publicar trabalhos, e aí para mim isso foi relevante porque contou ponto no processo seletivo. E aí, como eu participava de um grupo de pesquisa, ainda participo, que é o Filhos de Clio, quem quiser acompanhar tá lá, @filhosdeclio_s. São um grupo de pesquisa que trabalha especificamente em formação de professores e nos últimos anos está centrado em avaliação. E nesse mesmo núcleo, que é da formação de professores e políticas educacionais, né, lá da UES, a gente anualmente, né, tem a seleção de todos os núcleos de pesquisa. E aí eu estava já finalizando a graduação, e aí um colega do grupo de pesquisa chegou para mim e disse assim, cara, tu vai participar? Naturalmente. Eu disse, tu vai participar? Eu, não sei nem se eu posso. Né? Aí faltava o quê? 15 dias para poder submeter o projeto. E aí a primeira etapa é o quê? Submeter um projeto de pesquisa alinhado à sua linha de pesquisa que você quer conquistar a vaga. Né? A primeira etapa. E aí eu produzi ali esse projeto de pesquisa, e aí foi relacionado inicialmente à educação de jovens e adultos, né? Mais a práticas avaliativas, e aí depois eu encaminhei mesmo para a licenciatura, porque eu acho que foi muito significante para mim a licenciatura aqui, a forma como eu fui avaliada, né? Como eu já tinha dito. E aí a segunda etapa, se você tem o aceite do projeto de pesquisa, que é uma seleção bem rigorosa, e às cegas, né? Às cegas? Às cegas. Esse fica com a cadeirinha virada? Não, a cadeirinha não, tipo, mas não é nomeado o projeto de pesquisa para quem vai fazer a avaliação, né? Entendi. Como na revista. E aí você vai lá fazer a avaliação dos projetos de pesquisa, né? O cara que é avaliador, que são os coordenadores, né, dos grupos de pesquisa e dos núcleos, eles fazem essa filtragem, e aí depois tem uma prova discursiva, e aí tem a nota mínima, né, para poder conseguir o prosseguimento. Na nota mínima era 7, tanto do projeto de pesquisa como da prova discursiva. Eram 2 questões, uma geral para todo mundo e uma específica do núcleo de pesquisa que você queria entrar. E a terceira etapa é uma entrevista, né? E aí foi muito legal a entrevista que eu fui fazer. Quando me perguntaram assim, para mim fazer um relato geral da visão do projeto de pesquisa, eu estava calma até então. Aí quando disseram isso, deu um branco, né? Meu Deus, que projeto de pesquisa! Né? Eu não sabia nem onde eu estava naquela hora. Aí, mas depois eu fui pensando, não, eu vou começar do começo. E aí eu comecei a discursar. Eu sei que eu me saí muito bem nessa entrevista, quando eu pensei que tinha me saído muito mal, né? Mas eu me saí legal. E aí foi assim, né? Um processo assim natural, mas porque não foi algo que eu vi no site, não foi algo que de repente eu queria, mas foi um processo que eu via outros colegas que estavam participando ali do grupo de pesquisa passando, e que eu achava que ainda estava distante de mim. Porque eu não, como eu disse mesmo, eu não sabia nem que eu poderia participar. Mas aí eu recebi uma declaração de conclusão aqui pelo IFCE, que eu estava concluindo a graduação, né, que era deveria ser meu último semestre.
E a partir dessa declaração eu consegui mesmo iniciar o processo seletivo. E aí eu penso que o principal obstáculo é você, de repente, não pensar no todo, né? Eu acho que você tem que pensar no todo, mas aí você fazer partes. Eu pensei no projeto sem pensar na prova, né? Eu pensei no projeto, elaborei, esperei a aprovação. Depois que eu esperei a aprovação, não, agora eu vou adiante. Aí eu fui estudar para a prova. E aí depois que eu passei na prova, aí sim eu fui me preparar para essa entrevista. Deu um branco, mas eu fui muito bem preparada, né? Eu acho que a vida é isso, você não deve se medir com outras pessoas, tentar, por exemplo, fazer comparação. Eu vi muita comparação na época de graduação, a galera assim fazendo umas comparações, tu sabe mais e tal, e o cara tem um desempenho melhor. Eu acho desnecessário, porque não é comparar, e principalmente na avaliação, não é comparar da Silva com o Carlos com o da Silva. É comparar o da Silva com o próprio da Silva, ele em estágio inicial e ele já no estágio finalizando a graduação dele. Eu sempre procurei isso, comparar eu comigo mesmo, eu nunca me comparei a ninguém. O quanto você progrediu, né? Eu não tinha essa ideia, eu sou melhor que tal pessoa, eu quero saber se eu sou melhor que ninguém, eu quero saber se eu sou melhor do que o que eu era. Tem uns caras aí que disseram, não, vamos fazer história no campus. História? Quem faz história? Quem vai fazer história? Que julgamento é esse? Não, vou fazer história, não, eu respeito, né? Eu respeito. A ambição. De repente a ambição do cara, né, vai levar ele para o primeiro lugar num concurso. Mas eu quero passar no concurso, não precisa ser no primeiro. Só precisa de uma vaga. Eu só preciso de uma vaga, eu quero achar uma vaga. E aí eu tenho que vencer os outros, porque na hora do concurso é só eu ir à prova. Então eu não preciso me comparar a ninguém. Uma dúvida, né? Porque você fazer um projeto de pesquisa, né? Esse projeto de pesquisa é bom e já está bem encaminhado ou... Não, no caso ela já praticava o projeto, né? Eu já tinha noção do que era montar um projeto de pesquisa. Mas tem que ser um novo. Um novo, claro. Eu achava que você estava dando continuidade a alguma coisa que já tinha feito. Não pode, tem que ser novo. É que eu vou montar aqui, tudo sabendo, né? Nada de continuidade. É assim, de repente, no doutorado, sim. Por exemplo, estou fazendo uma pesquisa na dissertação e aí eu encontrei algo que eu não consegui responder ou que de repente merece ser respondido é um achado, né? E aí eu posso levar essa pergunta do que eu não consegui responder ou do que apareceu para me responder na dissertação, na pesquisa da dissertação, para o doutorado, para me responder lá, né? Que aí vai gerar uma hipótese, né? Uma tese. Mas, por exemplo, para o mestrado mesmo, o projeto de pesquisa, tem que ser uma ideia original, né? Uma ideia original, e aí você vai sim se fundamentar em outros trabalhos, pode ser outros trabalhos seus, sem dúvida alguma. De repente, algum dos trabalhos que eu publiquei, eu disse que era necessário pesquisas, por exemplo, para a formação de professores em matemática, mais na Caatinga, né? Então, é um exemplo, né, que eu estou dando. Então, eu poderia ir por esse caminho, né? Mas, para mim, particularmente, eu acho que a minha motivação pessoal era trabalhar mesmo as práticas avaliativas, e eu acho que, devido ao grupo de pesquisa estar direcionado para esse caminho, eu acho que a principal ideia é você direcionar o seu questionamento pessoal e ali tentar alinhar isso ao que o grupo de pesquisa está pesquisando, porque de repente o grupo de pesquisa está pesquisando caju e você chega lá com uma pesquisa direcionada para banana, né? E aí não vai ser aprovado, certo, né? Porque está fora do escopo, né? da pesquisa. Eu acho que é isso, é você trazer, né? Porque também não adianta você ir pesquisar algo que você não esteja interessado, não rola, você não consegue escrever. Né? E aí trazer a metodologia, como é que isso vai ser feito, né? Tem que ter uma fundamentação teórica, né? Não é robusta ainda, porque é um projeto, mas tem que ter pelo menos as principais referências da área, né? Independente se eles são autores antigos ou contemporâneos, mas tem que ser referentes da área. E trazer por
exemplo, um cronograma que seja execuível, né? Precisa acontecer, né? A pessoa que está analisando o seu projeto de pesquisa precisa saber que aquele projeto de pesquisa pode ser realizado, porque de repente você traz elementos que não vai ter como pesquisar. Por exemplo, se eu fosse pesquisar e para o campo da observação, no mestrado, que é só 2 anos, não dá tempo. Poderia dar tempo? Poderia no doutorado, mas no mestrado não. Então, se eu trago isso no meu projeto de inscrição para o mestrado, para concorrer àquela vaga, automaticamente eu já teria sido eliminado, né? São quantas vagas, assim? Muitas ou... Depende muito. Cara, eu vou te dizer assim... No teu foi quantas? A gente quer saber quais são nossas chances. Na minha linha de pesquisa, na época, foram 3 vagas, e aí uma das vagas era destinada como cota, né? Pessoas negras, né? Ou pardo ou preta, ou então... Indígena, né? Isso, indígena. E aí você teria essa opção. E aí eu fiz questão de me inscrever. Por quê? Eu me identifico como uma mulher negra parda, né? E por eu me identificar assim, eu acredito que eu tenho que representar essa categoria de mulheres, né? Não só por ser mulher, mas por ser uma mulher preta, uma mulher negra parda, que ela vem da periferia, ela vem de um EJA, né? Eu tenho uma história para contar. Isso aí precisa ser identificado, né? Em questão numérica, né? Então, para mim, eu fiz essa escolha. Eu poderia ter ido para a AMPA, e aí teria mais chance, porque eram 2 vagas. Não, eu não vou pelo mais fácil. Eu vou pelo que realmente eu represento, né? Porque eu sou essa pessoa. Aí, assim, enfim, tinha 3 vagas nesse núcleo, e juntando todos os núcleos, se eu não me engano, na época eram 33 vagas e teve quase 600 inscritos. Caramba! Né? E aí... Tá reduzindo minhas chances. A peneira Nossa, viu? Mas aí fica muita gente para trás, cara, só com projeto. Chega gente com projeto de IA, né? Não tem condição. Agora, né? A nova lei agora tem que regulamentar, está sendo regulamentado o uso de IA na pesquisa. Tá. E aí você precisa hoje, trabalhou com IA na sua pesquisa, em qualquer que seja o processo, você tem que realizar uma declaração. Mesmo num projeto de pesquisa, que vai aí passar por uma seleção, se você utilizou a declaraçãozinha, que é para poder dar tudo certo na sua vida. Mais uma normativa aí para nós. Presencial ou à distância? O quê? O teu mestrado. Não é presencial. Aí então tu vai para a UES, tudo mais. Olha, vai ir contigo, viu? No primeiro Rede pastoral. Primeiro e segundo semestre são muito direcionados à conclusão das disciplinas, né? E aí eu já cumpri todos os créditos da disciplina. E aí também já qualifiquei, que é o momento que você recebe a primeira aprovação para poder ir a campo pesquisar. Já estou a campo, já estou entrevistando os sujeitos de pesquisa e estou realizando estágio de docência, né, que é a parte prática, né, assim como na licenciatura tem um estágio, né, 1, 2, 3 e 4, no mestrado tem aí o estágio de docência, que é também essa parte prática, que é você ministrar a aula de forma supervisionada, é claro, por um doutor ou doutora no ensino superior, no meu caso, direcionado à formação de professores. Eu tenho um questionamento tipo assim. O Café com Física ele é um projeto de expansão, né? De expansão? Qual o nome é? Extensão. De extensão. Projeto de extensão. Daria para fazer um projeto de pesquisa nesse projeto de extensão? Tipo, eu pegar dados e tudo mais e fazer um projeto de pesquisa. Por exemplo, mestrado é voltado à tecnologia e educação. Creio que aqui o que tem é tecnologia e educação, né? Porque são conversas e tudo mais com professores, com formados. E será que você conseguiria fazer um projeto de pesquisa voltado com esse projeto de extensão? Com os dados que você já tem ou que você pretende coletar? Pretende coletar, né? Porque eu entendi que tem que ser algo novo.
Sim, claro, com certeza. E aí é importante salientar que o seu projeto de pesquisa ele passa pelo Comitê de Ética, né? E aí você vai inserir na plataforma Brasil, né? Vai ser avaliado por um Comitê de Ética e aí, em consonância a isso, sua pesquisa ela vai caminhando, porque ela é uma pesquisa na área de educação. Se for uma pesquisa bibliográfica, ela não necessariamente você vai usar o TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, para aquela pessoa que você está trabalhando com humano, né? Você precisa do consentimento e garantir também a privacidade e o anonimato daquele sujeito, né? Então, meus sujeitos de pesquisa, eu não posso identificar quem eles são, né? E aí... Então tem um problema aí. E aí você já vai pensar nesse seu projeto, né? Nessa perspectiva do anonimato, tá? Porque se for com seres humanos, tem que haver o anonimato, né? Que faz parte da ética na pesquisa com seres humanos. Ser humano é sempre complicado, né? Não é? Oxe. A gente querendo aparecer, o povo querendo aparecer. Mesmo essa galera que concorda em divulgar a imagem, né? Tipo, quem já tem episódio, ou não poderia trabalhar com o que a gente coletou? Aí você tem que Analisar. submeter o projeto Pra ver o que eles dizem. para ser aprovado ou não. Porque para cada pesquisa, independente se ela é só bibliográfica ou se ela trabalha com seres humanos ou com animais, ela existe riscos mínimos, né? No caso de vocês, nesse formato, exposição da imagem, Sim. uso de imagem, né? E aí você já iria entrar outros elementos que também iria trabalhar com o uso de imagens, né? Para além do TCLE. E aí eu não sei se o TCLE iria se aplicar. Quem é que vai dizer? É o Comitê de Ética, e aí você alinhar mesmo esse projeto ao que você pretende realizar. Mas você só sabe se dá certo ou não se você colocar a sua ideia no papel, né? E aí procurar, por exemplo, para mim, como que eu fiz esse caminho, né? Um achado assim, foi pesquisar outros projetos de pesquisa, né? Na linha que eu queria entrar, e saber como é que o pessoal montou aquilo ali, né? Cara, como foi que eles montaram, como foi o caminho deles, né? A gente encontra isso muito descrito na metodologia, né? De cada dissertação ou tese, e a gente vê isso muito explícito, alguns mais, outros não. Mas eu acho que o principal caminho é eu ver um projeto que já deu certo e aí saber como que foi o caminho que ele usou. Eu acho que não é copia-cola, mas é uma forma de eu compreender que passos são esses que eu tenho que seguir, que eu posso fazer com segurança de ser aceito ou de ser aprovado, entende? Perfeito. E aí, Dacilo? Vamos pra caixinha? Vamos? Vamos pra caixinha. Não sei se tu sabe, Carla, um dia antes a gente lançou o teu post, né? Sim. E aí lá a gente bota uma caixinha de perguntas, caso o pessoal do Instagram queira comentar alguma coisa e tal. E aí eles lançaram algumas perguntinhas aqui pra ti, a gente vai fazendo e tu vai ficando à vontade de responder. Bom, a primeira aqui é como é que podemos trabalhar o interesse dos alunos? Aí é um problema o interesse, né? Porque o interesse ele é muito individual, mas ao mesmo tempo, né, eu acho que entra naquela ideia não de receita pronta, mas de você buscar saber como o teu aluno ele aprende, tá? Não existe essa receita, eu tenho uma receita para interesse. Você vai trabalhar metodologias ativas, você vai descobrir como o teu aluno aprende, mas de repente o interesse dele pode estar correlacionado a situações de vivência familiar. Por exemplo, ele não está interessado porque está acontecendo algo na família dele, de condições de que não tem como você intervir, mas tem como você mediar, por exemplo, eu vou conversar com a família, saber o que está acontecendo, o que pode ser melhorado. Ou se existe um limite para a atuação do professor, ele não está em todas as esferas, mas ele pode caminhar isso com segurança. Por exemplo, ele identificou que o estudante ele não está com interesse, identificou a causa. Se não está dentro da limitação de você como competência como professor,
E se for na esfera psicológica, aí ele deve encaminhar para o setor psicopedagogo ou para a psicologia. No caso do interesse, é algo tão individual, de repente aquele aluno ele não está passando por nada, simplesmente ele não quer, né? Mas eu acredito, né, fielmente que maioria das vezes o estudante ele não tem interesse porque sua aula não é interessante. Culpa é do professor. E aí, primeiro, você se corrige, né? A minha resposta que eu dou é essa. Primeiro, você olhe para a sua aula e perceba, será que a minha aula é interessante? Será que eu gostaria de assistir essa aula? Eu acho que a pessoa tem que se perguntar isso. E aí, buscar mesmo quais são os intervenientes que está acontecendo essa falta de interesse. Sim, show. Já houve uma situação em que teve dificuldade de lidar com um aluno em relação à disciplina? E como foi essa situação? Se caso teve. Teve. Sempre tem. Sempre tem. Eu me recordo de um caso muito específico na escola em que eu trabalhei, né, pelo menos na educação básica. A única escola que eu trabalhei na educação básica, né? Uma pessoa jovem estava pulando da mesa. E aí eu Em cima da mesa, pulando? A mesa, que é a cadeira junto com a mesinha. A carteirazinha. Aí ele conseguiu subir em cima da mesa e ele muito grande, quase 2 metros de altura, o menino meu Deus, que tamanho daquele menino. Aí eu olhei assim, aí ele, e aí tia, a senhora não vai me levar para a secretaria não? Porque na verdade o cara queria sair de sala de aula, tá entendendo? Estratégias ali. Né? Aí eu percebi aquilo dali de imediato, né? Foi uma reflexão assim imediata, né? Aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu poderia lhe levar para a secretaria, né? Porque o professor tem essa autoridade. Eu disse para ele, o professor tem essa autoridade de tirar você da sala de aula e me levar para a secretaria, mas eu não tenho tempo para isso, porque tem muita gente que querendo aprender, tá? Então, eu sei que você está querendo sair de sala de aula, né? Mas aí, não, essas coisas, cara, não vai funcionar comigo. Eu disse para ele. Então, vamos procurar outra maneira da gente se entender, né? E aí, como ele era um cara muito ativo, né? Eu dei muito trabalho para ele, cara. Ele estava cansado. Eu dei muito trabalho para ele me ajudar, assim, em sala de aula. E aí, no final, ele virou um ajudante, assim, no final que eu digo, né, que até o momento de eu sair de lá da escola, ele foi um ajudante muito legal. Assim, ele aprendeu bastante com esse momento. Eu acho que foi um momento difícil, claro, para mim. Sim. Mas eu acho que a forma como você reagir à dificuldade é o mais importante, no sentido de que aquele estudante, ele sempre tem que aprender. Você querendo ou não, você é professor até na dificuldade. E aí você tem que fazer o estudante compreender, não é quem manda é você, mas que aquilo que ele está querendo, de repente, essa importância em outras coisas que o professor tem que fazer, né? Para mim, eu acho que ele manipulava muito outros professores, tirava os professores do sério. E eu disse para ele de cara, não vai funcionar comigo isso aí. Vamos procurar outra maneira de trabalhar que não vai dar certo, né? Aí assim eu desarmei ele, né? Porque na verdade o que ele queria era me tirar do sério. Aí como ele não tirou e não conseguiu sair de sala de aula, mas ao mesmo tempo eu tinha que dar um papel para ele, que era para ele poder ocupar a mente dele. Mas é muito sério pro lado de cima da cadeira. Eu não faço isso, que podem quebrar, né? Braço e perna. Sim. Mas é claro que eu acho que cada professor ele age de uma forma diferente. Né? Mas eu acho que se manter calmo nas situações, eu acho que é o mais importante. Com certeza. Teve situações já do menino no teto, lá no forro, né? Ele puxou o fio. É difícil. Colocaram um grampo com borracha, colocaram no interruptor, fez um papapá. Olha aí. Vendo? Essas coisas ela não conta em casa. Você é um aluno. Esse pretexto, né? É difícil. Eu faço mais ou menos isso, assim, quando o menino... Pular? Não! Quando o menino quer chamar a atenção... Tô achando que é, viu? O aluno quer chamar a atenção, geralmente eu boto pra ele fazer alguma coisa, assim.
Me ajuda aqui, né? E tal. Não indisciplinado, cara, ele é um cara muito trabalhador. Eu também acho. Eu já percebi. É muito trabalhador. Vai pegar água pra mim. Trabalhando pra fazer um de escravo, né? Terrível. Aquela frase do professor daqui, um dos professores daqui, não leve o problema pra direção, resolva você mesmo na sala. Problema pra direção é problema pra você. Resolva tudo na sala. O que acontece na sala fica na sala. Mais um aqui, ó. Depois do mestrado, qual será o próximo objetivo? O próximo objetivo, como vai ser concursado, não é não? O objetivo ele nunca muda. Eu comecei querendo ser concursado e eu quero ser concursado. Assim, eu até passei no concurso de Horizonte, mas ainda não fui chamada, né? Não fui convocada. E aí eu tô lá na lista lá de espera lá, interminável. E aí meu intuito é que eles renovam, né, por mais de 2 anos, né? Revalidem por mais de 2 anos. E aí, sim, quando eu terminar o mestrado, se de repente eu for convocado, né, se Deus quiser, aí eu pretendo mesmo, né, já tô, assim, eu tenho um planejamento de estudo mesmo, relacionado tanto no meu trabalho, com a pesquisa e no mestrado, mas também direcionado para essa questão de concurso. Né? Todos os dias eu tenho um horário, né, fixo, não digo fixo, mas eu estabeleço determinadas horas por dia para mim poder estudar. E aí eu não estudo tudo todo dia. Né? A cada dia, né, eu vou estudar uma coisa diferente, algo que realmente ainda apresenta uma lacuna, que eu preciso consolidar. Eu acho que fazer esse ajuste aí, a gente tem que fazer. Toda semana eu faço o registro do que eu realmente consegui cumprir, do que eu tinha planejado ou não. Eu acho que você precisa fazer isso. E para mim, depois do mestrado, eu acho que não é nem depois do mestrado, é enquanto eu estou ainda no mestrado, né, mas é mesmo trabalhar. Eu quero trabalhar na educação básica por pelo menos, no mínimo, 2 anos para eu poder tentar um doutorado. Eu não quero me aventurar, sair do mestrado. Não, gente, não existe isso. A pessoa tem que trabalhar, tem que ter experiência. O professor tem que ter experiência na educação básica. Eu não me vejo trabalhando em formação de professores se eu não tiver experiência da educação básica. É como eu ir dar um conselho para você sem nunca ter vivenciado o que você está passando, tá entendendo? E aí, não dá. Eu acho que eu tenho que passar por essa experiência, é isso. Show. Na graduação, a pessoa desiste em algum momento? Mas principalmente quando eu não tinha dinheiro da passagem. Passagem. E aí, assim, desistir, a gente pensa, né? E aí, eu acho que teve uma época que eu me desmotivei, sim. Foi uma época que eu acho que as pessoas entendiam mal, né? Eu sempre fui muito esforçada e muito aplicada, mas não no sentido de querer ser melhor, de destacar, mas porque eu achava que como eu disse para vocês, eu tinha que vencer aquela matemática que me deixou para trás em algum momento, né? E aí eu acho que em alguns momentos teve algumas pessoas que compreenderam isso, como, por exemplo, tá querendo ser melhor que o outro, e eu acho que não é válido, porque eu sempre medi eu comigo mesmo, nunca com o outro. Não vejo necessidade disso, nenhum campo. Mesmo concorrendo em uma vaga de um concurso, aquela vaga é entre eu e eu mesmo. Eu não adianta eu me medir com o outro, né? Eu tenho que me medir eu mesmo. E aí isso aí me desmotivou, porque eu escutava algumas coisas e tal, foi quase um bullying, né? Caramba. E aí eu não gostei dessas situações, né? Chato. Mas aí eu verbalizei isso, né? Olha, eu não estou gostando da forma como vocês falam. Será que vocês falam por maldade ou vocês estão falando porque... Inveja. É nada. É só maldade mesmo. Ou estão falando porque de repente é recreativa, legal. Não. Mas aí, eu disse assim, não me afeta muito, né? Infelizmente a gente perde algumas amizades por conta desse tipo de desentendimento. Eu acho que eu tenho muito mais a contribuir como amigo do que a pessoa de repente ficar olhando uma besteira dessa aí.
Eu fiz amizades muito legais aqui no IFCE, eu acho que o da Silva é uma pessoa dessa. É impossível não por saber aí do da Silva. por aí eu falo dele e vejo mais. Eu acho que Vai chorar, ele vai chorar. a gente serve de exemplo para o outro. Sim. Né? Eu tive numa roda de conversa que foi semana passada. No evento, Foi, né? no evento, foi semana passada. Aí chegou uma pessoa para mim e disse que a minha fala na mesa redonda do ano anterior, né, já tinha se passado um ano, essa fala tinha ajudado ela a não desistir do curso. E aí eu lembrei disso agora que tu falou, né? Em algum momento eu tive vontade de desistir do curso. Eu acho que eu consegui amigos, assim, como o da Silva, né? Que é uma representação. Não é, nós somos amigos, né, de íntimo, assim, de passeio e tal. Mas é uma amizade que, por exemplo, aonde eu encontrar ele eu vou falar, assim como aparecem outras pessoas legais. Uma prova do concurso. Né? Uma prova de concurso. Pra sofrer de novo, né? E aí, essa fala dela me marcou bastante, porque você conseguiu ser significativo para alguém, algo que você falou, de repente mudou a vida de uma pessoa, não totalmente, mas contribuiu. Né? E aí outras pessoas contribuíram para isso. Alguns professores me serviram de exemplo. Sim, e às vezes é um momento decisivo, né? Tu falou que ela pensou em desistir naquele momento. Não, sim. E aí, assim, a minha condição inicialmente financeira era um pouco mais complicada, porque estava na época da pandemia, né? Quando estava na pandemia, a gente estava ali de casa sem ter os gastos, beleza. Aí quando a gente passa, que eu moro em Fortaleza e tinha que me deslocar, aí às vezes eu pagava até carona e a minha condição financeira não estava favorável, não estava na época muito favorável, porque eu estava me dedicando praticamente só aqui. E aí eu tinha uns quebra-galho lá por casa, ainda tenho até hoje, que só me rendia mesmo assim, valores específicos, que parece que naquele dia ali eu trabalhava só com dinheiro ali, ou de colocar uma gasolina, ou de vir de ou então pagava uma carona mesmo. Adorava pagar carona. E aí teve uma época que eu ia no ônibus, né? Às vezes a gente ficava, quando eu ficava para trás, que ia ter o dinheiro do Tinha que ter o dinheiro do Uber, cara, era triste. Nossa. Mas aí, esse momento assim, você fica refletindo, cara, será que esse sacrifício todo vale a pena? Hoje eu posso dizer sim que vale a pena, porque eu acho que todo investimento que você faz em você mesmo, não é no outro, pensando no outro, é em você. Todo investimento que você faz em você vale a pena. É sacrificoso? Mas se tudo fosse fácil, todo mundo vivia de boa, né? É isso aí. Tem outra pergunta aqui. Eita, essa pergunta é boa. Isso. Ele tá falando, equilibrar boleto, trabalho, família, né? Fazer academia, o meio acadêmico pode ser um pouco pesado. Combina com o que tu acabou de falar, né? Que era difícil vir e tal. Como foi esse processo de conciliar tudo, assim, tua vida, família, na graduação? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que colocar a família. Né? Porque se você não tem o suporte da família, quando eu digo suporte, não o suporte da família de sustentar, né? Às vezes sim, financeiramente. Mas pode ter uma opção. Seria uma opção. Sorte daqueles que não pra ti, no caso. No meu caso, não foi o financeiro. Né? No meu caso, eu tive suporte assim, por exemplo. Eu tenho um irmão que ele me ajuda com as atividades domésticas dentro de casa, e relacionado ao cuidado da minha mãe. Né? A minha mãe é uma pessoa deficiente, né? E aí ela precisa de todo um suporte. Né? Ela não é dependente 100% de tudo, mas a maioria das coisas ela é. Né? E principalmente para medicando. E aí eu teria que sair, né? A gente, quando está estudando, tem que sair, tem que vir para a faculdade, então tem que ir para o estágio, e ao mesmo tempo tem que correr atrás do prejuízo para poder o financeiro me manter nesse movimento, né? E aí, como eu conciliei isso, em primeiro lugar, eu botei que a minha família é fundamental para que eu conseguisse vencer qualquer batalha. Então, mesmo ele escalado, ou então não me dizendo alguma palavra de apoio, eu sabia que a partir das ações deles, aquilo também era um apoio. Então eu soube identificar, né?
a partir de ações. Às vezes a pessoa não vai chegar, aquela pessoa que está te apoiando, não vai chegar e dizer, ó, eu vou fazer isso aqui por ti. Às vezes ela faz em silêncio e aí cabe a você perceber isso ou não. Eu não sei se quem perguntou isso não está sentindo esse apoio, né? Mas veja ao seu lado, né? Olhe para as ações das pessoas. Será que essa ação ela não está contribuindo, de repente, para você seguir em frente? Eu acho que eu vi muita gente assim, contribuindo de forma direta e indireta para mim poder estar aqui hoje. E eu acho que planejar, né? Eu acho que é fundamental. E aí tem os sacrifícios. Sinto muito para aqueles que dizem que você não precisa se sacrificar para poder ter o que quer. Eu, para mim poder conseguir colar grau na graduação, eu tive que deixar festa, curtição que eu gostava de ir, né? Ai, tela da balada, cara. Pra balada, né? Eu tive que deixar, colega, né? Totalmente caseira, uma santa. Né? E aí eu não concordo com, eu vou conseguir me divertir e eu vou conseguir, de repente, eu procurei mudar minhas formas de diversão. Hoje eu gosto muito, por exemplo, aí o mestrado não é um negócio assim fácil, tá? Para você encarar. E aí você precisa ter momentos intensivos de estudo e de análise de dados. Gente, não é brincadeira. Eu gosto muito de filme, assistir um doramazinho, que é de lei, né? E aí eu procuro não sair muito e não desgastar muito o meu físico, porque eu preciso guardar energia para o que eu preciso alcançar. Eu acho que você tem que sacrificar o hoje para ter amanhã, eu não vou dizer vitória, né? Porque ninguém nunca está satisfeito com as coisas, mas eu acho que, pelo menos para o que eu vi lá no futuro que eu queria, eu acho que é isso. Não é sacrificar o todo, mas eu acho que sim, que você vai ter determinado momento que você vai precisar fazer escolhas que não vão te deixar felizes, não. Mas aí você tem que pensar no amanhã, né? Nem toda vitória é conquistada com sabor realmente de vitória. Às vezes você está bastante cansado e tal, e aí você só vai enxergar essa vitória lá na frente, né? Rapaz, realmente eu me sacrifiquei, valeu a pena. Eu não me arrependo de nenhuma das ações que eu tomei para, de repente, ter passado da graduação para o mestrado. Teve gente que disse assim para mim, Carla, tu vai sair, tu já está trabalhando na educação básica, e aí tu vai se dedicar só ao mestrado, e aí tu não vai ganhar nem metade do que tu estava ganhando, porque aí no mestrado você tem a opção de ganhar a bolsa, né? E aí, para minha sorte ou não, eu não consegui no primeiro ano essa bolsa, eu consegui agora, recentemente, né? Então, no momento de virar pensar mais à frente. Eu não posso me limitar a pensar só no agora. Eu acho que o importante é você pensar mais à frente. A última pergunta. Na formação em matemática, Carla, tu teve dificuldades por conta de ser uma mulher numa área dominada pelo público masculino? Rapaz, tu fez uma pergunta que eu escutei uma determinada aula de cálculos avançados, né? O professor estava fazendo uma pergunta em lousa, eu me lembro muito disso, né? Que me marcou bastante como mulher. O professor perguntou tal pergunta e era assim, uma pergunta muito abstrata, né? E aí eu pensei rapidamente, eu já sabia a resposta, né? E aí eu respondi, aí uma pessoa atrás de mim, que era um homem, não era uma mulher, ele disse assim, rapaz, a Carla faz parecer a resposta tão natural que parece que é uma coisa fácil para uma mulher. É na graduação? É na graduação, né? Que é uma coisa fácil para uma mulher. E aquilo dali foi até ofensivo, né? Mas, veja bem, eu pensei assim, pô, cara, eu sou uma mulher, então, ao mesmo tempo, né, eu poderia ter me ofendido, mas aquilo dali fez ao mesmo tempo eu pensar, de repente eu sou uma mulher e até uma estrela, né? Mas aí eu pensei, não, cara, mas não, realmente não é difícil. Por exemplo, eu estava ali muito dedicada, pensando, e eu estava
muito concentrado na aula, prestando atenção em cada passo que o professor na época estava fazendo, né? Que ele não era a pessoa mais didática do mundo, né? Assim, tinha uns termos pedagógicos assim que não era a pessoa mais desenvolta da época. Então na minha cabeça, eu tenho que prestar o máximo de atenção possível, porque ele não é uma pessoa que ele vai fazer essa mediação desse conteúdo com a mais eficiência possível para que eu entenda com facilidade. Então eu sabia que eu tinha que me esforçar mais. Então, dado esse esforço, eu consegui responder com mais rapidez, mas porque eu estava muito concentrado, não era porque eu era melhor, porque eu sabia mais, entende? Sim. E aí a pessoa fez essa pergunta, né? E aí o que é que eu digo? Eu, como mulher, por exemplo, e aí uma sala realmente dominada por homens, né? Eu poderia até não ter me sentido ofendida. Mas aí eu acho que tem algumas coisas que você como mulher dentro da área das exatas, você tem que ignorar. Por quê? Porque você vai ser muitas vezes desacreditado só por você ser mulher, de que aquele cálculo ali realmente é o certo, né? E aí, de repente, o cara tá ali, por ele ser homem, se mostra ser o bambambam, e aí o pessoal já acredita facilmente nele. E aí, quando você é mulher, né, e vai trabalhar na exata, às vezes a sua ação ela é desacreditada, né? Mas perceba que isso é uma construção social que o brasileiro, em geral, ele faz da mulher, né? Teve mulheres aí que foram apagadas na ciência, e tanto na matemática também, justamente por essa percepção preconceituosa de que a mulher ela não tem a capacidade, sendo que a capacidade humana, ela em geral, é independente do sexo, do gênero, né? Ela é uma capacidade tremenda. Eu acho que o ser humano ele tem uma capacidade muito grande, mas culturalmente o brasileiro ele é muito machista, ele é preconceituoso, se ele vê uma mulher em uma posição que basta ela estar igual a ele, não precisa ser melhor. Preste bem atenção. Ele não gosta, né? Não são todos, mas parcela desses homens, eles são assim, né? E aí, né, homens, cuidado, né? Que as mulheres estão tomando de conta do mundo. Mas Não foi nada que te afetou, assim, não. Assim, eu percebi que aquela era uma fala preconceituosa, era uma fala que realmente poderia me desacreditar, mas em nenhum momento me fez eu desistir ou de repente eu deixar de dizer o que eu achava ou que realmente a resposta é essa até hoje. Se eu achar que o verde é branco, eu digo que é branco e aí, né, vamos descobrir se é verde ou branco. E Iracy, vamos encerrando? Vamos. Carla, queria saber se tu quer deixar alguma coisa, tipo, algum recado, alguma mensagem para quem for assistir e tudo mais. Meu recado, né? Deixa eu pensar aqui, são muitos recados. Cara, o meu recado é o seguinte, eu acho que é mesmo voltar nesse sentido de você não começar a se medir pelo outro, né? Eu acho que você, como professor, eu acho que principalmente nessa área de avaliação, eu acho que você tem que estar sempre se autoavaliando suas práticas, se autoavaliando como ser humano, porque de repente eu tenho uma boa prática, eu sei lidar bem com meus estudantes, mas eu não sou uma pessoa humana. Eu acho que a condição de humanidade ela é importantíssima para mim poder trabalhar como professor, porque eu vou estar trabalhando como seres humanos. Então, você precisa ser uma pessoa humana, né? Ter a sensibilidade de ouvir o outro. Às vezes você não tem forças em relação a ele. Mas, acima de tudo, é isso mesmo, é se autoavaliar e perceber que você não é um simples número, você não é uma nota 1,5 ou 1,25, sei lá, né? Aquilo dali, às vezes, é uma representação de uma nota que
de repente nem foi obtida de uma forma adequada, né? Você é mais que isso. Então, procurar saber mais, né? E procurar se ver dessa forma, eu acho que é isso, não está se comparando ao outro. Eu não gosto de me comparar ao outro. Quem achar que eu faço isso, cara, não tem nada, eu não faço. Eu sempre estou comparando a mim comigo mesmo. Show. A gente vai ficar por aqui. Agora aquela frasezinha. Carla, novamente, obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo participar. Desculpa qualquer contratempo, desculpa os horários. Não, eu que cheguei atrasada, eu tenho que pedir Não, desculpa. mas assim, a gente... A gente não tem tanta estrutura quanto queria, mas enfim, esse projeto é de coração. Pior que é. Não, eu que agradeço o convite. Eu acho que esse convite é uma fala muito importante, assim, para as mulheres, né, das exatas. Eu acho que esse espaço foi um espaço legal e queria agradecer mesmo de coração, né, se me sentir à vontade, eu acho, né? Acho que se eu me esqueci de alguma coisa, né, é porque a gente é ser humano. É isso. E aí, da Silva? E é isso aí, né, Rafael? Vamos... É porque Como era? existe uma bendita frase... É a frase de encerramento. Que é de encerramento que eu e o Rafael a gente faz. Só que eu erro essa frase direto. A última, tipo, café com uma boa conversa é bom. Só que a última vez eu falei um confé. Aí eu, vixe, um confé? Aí eu, vixe. Tem que ser muita fé mesmo. Então, Tu lembra? Um café. Presta atenção, Rafael, olha aqui nos meus olhos. O café com uma boa conversa é sempre bom. Mas café com física. E matemática e a Carla é sempre muito melhor. Obrigado, Carla. Arrasou.